Olá, bolseiras e bolseiros de todo o Brasil, bem-vindos a mais um Bolsa Nerd. Assim, nesses tempos de pandemia, a gente já teve alguns filmes que seriam lançados que foram adiados, séries que não estão sendo gravadas, a Disney fechou, então hoje a gente vai discutir como é que isso está afetando no presente a cultura nerd e como vai repercutir daqui a um tempo. A gente vai falar sobre especulações, alguns dados que têm saído. Eu sou a Débora, sou aqui do Bolsa Nerd. E nós temos aqui o Gabriel também, que é da equipe Bolsa. Oi, Gabriel. Olá e, por favor, gente, água tônica não cura coronavírus. Pelo amor de Deus. Temos também o Pedro, que é do canal Claquete e também é do Ingresso. Oi, Pedro. Olá, Débora, Gabriel, Vinícius, valeu pelo convite, obrigado. Bom sair da geladeira, né? Tava da geladeira, nunca mais tinham me chamado, mas acho que agora eu tô me comportando, né? E posso voltar. Obrigado pelo convite. É que eu só chamo pessoas que eu conheço, sabe? Ah, tá. Enfim. Estamos aqui também do Dois Quadrinhos. Oi, Vinícius. Tudo bem, gente? É muito bom ter de volta e eu só quero dizer que se realmente o esquema da monarquia já colar de verdade no Brasil, eu tô feliz porque eu gosto muito do Tom King, gente. Tudum. Aqui a gente teria que traduzir o nome. Teria que ser Antônio. O Rei Toninho. Antônio. Antônio. Obrigado pela audiência aí que entendeu a piada. Um tempo atrás, a gente estava vendo notícias quando o Corona estava só na China. Cancelou os filmes, né? A gente já pensou assim, opa, vai dar um baque nas bilheterias de Hollywood, porque é um dos mercados que mais consomem, né? Aí, de repente, filmes foram sendo adiados. Aí, atores foram pegando o coronavírus. Tom Hanks pegou coronavírus. O coronavírus não perdoou o Tom Hanks. E levou, tipo, a Disney fechou, a Globo não tá mais gravando novela. Enfim, a gente foi vendo várias coisas. Então, essa cultura pop, a cultura nerd, que ela é sempre ávida por alimentar seus consumidores, porque é um consumidor que tá toda semana querendo ler quadrinho para poder discutir, que tá querendo sempre, tipo, discutir os filmes, se é Marvel, DC, se quer falar das séries, tá vendo o Rotten para ver a nota do filme para poder falar mal, para falar bem, que vai no cinema, que é o que a gente faz. Ficou sem isso. Aí os streamings tiveram um aumento enorme nos acessos, que afetou também a qualidade. Tá tendo muito relançamento, muitas reprises. Aí agora a única coisa que a gente tem no Brasil de novidade é jornal e o Big Brother Brasil. E as lives, né? Porque todo dia tem alguém fazendo uma live diferente. Eu entrei na cozinha, tava rolando uma live lá do Michel Teló. Aí eu acho que é importante a gente discutir isso, porque por um lado tem os filmes que já estavam prontos e que tiveram que ser adiados pela questão da pandemia, como o da Viúva Negra, Mulan. Eu não sei se o filme da Mulher Maravilha já estava finalizado. Provavelmente só tava em pós-produção, fazendo efeito, esses detalhes assim, mas. Filmes que estavam em produção, tipo, pra gente da cultura nerd, como o filme do Batman. Esse filme que já demorou pra sair, foram canceladas as gravações. Suspenderam as filmagens, pra ser mais preciso. Gente, imagina se acontece alguma fatalidade por conta do coronavírus com alguém envolvido no filme do Batman, no filme da Mulher Maravilha. Esse vírus, bom, obviamente ele já tá marcado pra nossa história, né, cara? A gente nunca vai esquecer o que aconteceu por conta dele. Mas imagina se ele tem uma catástrofe assim na cultura pop. Nossa, vai ser o vírus que venceu o Batman, sei lá, uma coisa assim. E com certeza o Coringa vai estar no meio, né? O que eu ia falar é que alguns filmes também foram pegos no meio do fogo cruzado. Por exemplo, Bloodshot aqui, ele estreou muito próximo ao pico, né, aqui do vírus. Então ele saiu muito prejudicado. Não só esse, como outros filmes que a gente poderia citar aqui. Toda essa crise que tá rolando, nós temos os filmes que conseguiram se antecipar a esse problema, então suspenderam o calendário, estão fazendo algumas alterações, mas de outro lado também a gente teve filme que não tinha muito o que fazer. Saiu prejudicado e uma semana depois já estava na locadora do Paulo Coelho. Casos mais emblemáticos são o do Bloodshot, o do Dois Irmãos, o filme da Pixar, que começou a sofrer muito por bilheteria, teve uma bilheteria bastante baixa,
pra um filme da Pixar. Bloodshot já se esperava que não fosse ser... Parece que foram 3 pessoas que deixaram de ver o filme por causa da quarentena. de uma bilheteria de 5. O próprio Homem Invisível, que fez um sucesso grande na hora que saiu. Já tinha um tempo que tinha saído, mas todos eles foram encurtados, o tempo de vida útil no cinema, e foram lançados na versão digital bem antes do que se esperava. Mesmo Star Wars, que já estava para sair, eles adiantaram alguns dias o lançamento da versão digital. Um grande exemplo disso também é o Aves de Rapina, que por mais que o filme talvez não se tornaria um sucesso tão grande como a gente estava esperando, não dá pra dizer que não foi prejudicado com tudo isso que aconteceu na China, né? No caso do Aves de Rapina, eles perderam mais dinheiro com a bilheteria na China mesmo, né? Porque quando chegou no Ocidente, eles já estavam na parte final de vida no cinema. Já tava pra sair de cartaz. Posso estar enganado, mas acho que foi isso. Eles perderam, sei lá, 70 mil salas chinesas. Não, é muita coisa, muita coisa. E os quadrinhos também estão sendo afetados bastante, né? Não sei se já é um momento de a gente comentar, né? Mas tanto a Marvel quanto a DC. A DC, ela até chegou a... Eu não sei se ela chegou a publicar mesmo, mas ela cogitou publicar quadrinhos em versão digital. Aí chegou a publicar durante uma semana, não sei se eles continuaram, mas de qualquer forma, nada de quadrinho físico, e os poucos quadrinhos digitais que a DC tinha prometido era uma lista com pouquíssimos títulos, assim, né? Então é o apocalipse. Geralmente artista, né? Ou pessoas que trabalham com cultura, assim, produzindo entretenimento, tal, no cinema, quadrinhos, a maioria é freela. Editores, maquiadores, ilustradores. Isso deve ter afetado bastante a própria renda, né? Porque, tipo, uma coisa é uma pessoa grande nessas indústrias não ser afetada, né? Outra coisa é, tipo, um freela. E sabe que uma coisa que me vem na cabeça é que, por exemplo, tá, beleza. Voltou daqui a... Vamos ser muito otimista, né? Passou 2 meses, voltou todo mundo, beleza, voltamos a produzir filmes, voltamos a produzir quadrinhos, mas essa galera que passou, todo mundo, na verdade, né, pelo menos a maior parte, que precisava de grana nessa época e perdeu seu emprego, porque muita gente tá perdendo emprego, essa galera, a última coisa que eles vão pensar é em cultura pop. O que os caras vão pensar é se reerguer, é ter um emprego legal. Eu não acho que a prioridade de muita gente vai ser vou no cinema, vou fazer isso. Até como a gente estava conversando antes, né? Até as pessoas recuperarem a confiança de que elas podem ir no cinema de volta, não vai ser da noite pro dia. Pois é, Débora, que é aquilo que a gente estava falando em off, né? Alguns dos nossos desafios não param só durante a crise, né? Porque a crise realmente ela pode durar até 2 meses, assim, mas até se refletir no dia a dia demora mais um pouquinho, né? Basta a gente lembrar da crise dos caminhoneiros, demorou mais ou menos uns 2 meses também, mas até realmente estabilizar, demorou uns de 5 a 6 meses. Então, você tem esse lado da economia, eu não vou falar, não entendo, né? Mas tem essa questão também da gente conversar com as pessoas. Por um lado, tem pessoas que não estão respeitando as medidas que foram colocadas, tem pessoas também que estão até paranoicas, né? Eu já ouvi gente falar que se eu tomar o sol do meio-dia, ajuda a impedir o vírus, né? Então, é complicado. Então, eu vejo muito isso, essa questão da paranoica, dessa questão de como nós vamos lidar com as pessoas ainda vai ser um grande desafio. Eu não sei quanto a vocês, assim, mas isso que o Pedro tá falando, né? Porque eu vejo alguns amigos, assim, em grupos do WhatsApp, às vezes a gente conversa sobre como é que cada um tá, né? E o pessoal, nesse momento, tem, claro, né, a questão da paranoia, todo mundo muito depressivo, né, cara, por ficar trancado em casa, tu não tem muito o que fazer, tua rotina é repetitiva, tu não tem o contato social, que é uma parada básica pro ser humano. Então, eu acho que vai ser uma recuperação também até das próprias pessoas, né, cara, da psique das pessoas. Muita coisa vai mudar. A gente vai sentir os impactos em muitas maneiras. Sobre a questão dos cinemas, isso é um problema, porque mesmo que a situação ela passe a ser mais controlada daqui a alguns meses, como tende a ser eventualmente, você tem questões sérias para lidar. Um problema de uma segunda onda é uma questão muito séria, como aconteceu na gripe espanhola. Talvez até você ter uma vacina ou um remédio, ou pelo menos estrutura suficiente hospitalar para você lidar, você vai ter que alternar períodos de quarentena, períodos de supressão, com períodos mais soltos, com parte do comércio funcionando, com parte do comércio fechado. E talvez nesse período de entre-safra, por assim dizer,
não seja uma ideia tão boa você abrir lugares para grandes aglomerações. Talvez os cinemas eles vão ter que ficar fechados mais tempo e que pelo menos outros lugares. Isso é extremamente problemático porque, vamos pegar um exemplo aqui da rede de cinemas da AMC, que tem mais de 1.000 salas nos Estados Unidos. Segundo eles próprios, eles estão à beira da falência. Tanto que eles colocaram para junho ou julho, quando eles querem voltar. Ok, nos Estados Unidos talvez você comece a reabrir as coisas por esse período mesmo, porque lá começou a epidemia antes daqui. Só que mesmo reabrindo, talvez você não possa reabrir cinema. Talvez você vá ter que manter fechado. E como é que você vai fazer com isso? Por outro lado, você tem toda uma cadeia ali de redes que precisam funcionar, que senão elas quebram. Vai ter que ser pensado medidas específicas para socorro de redes de cinema, para socorro de profissionais do entretenimento, porque a situação é muito séria. Isso que você falou, Gabriel, como eu disse, né, tem um lado econômico também que a gente precisa pensar, embora tenham pessoas e grupos que estejam tirando vantagem disso. Eu não digo tirar vantagem de uma forma pejorativa ainda. Se a gente for pensar, por exemplo, a Disney nunca fechou em 90 anos. Fechou agora pra quê? Pra fazer reforma. Ou seja, estão se aproveitando disso. Eu acredito, né, pelo que eu tô ouvindo de bastidor, que alguns exibidores vão realmente repensar como se relacionar com os filmes e com os produtores ou com os distribuidores, porque vai ter que se pensar uma nova forma de se consumir. Isso já mudou, a gente ainda não se deu conta, mas em algum momento essa conta vai chegar e talvez seja bom. Posso estar viajando aqui, mas algumas mudanças podem chegar a vir para o melhor. Então, mais uma vez, eu posso estar realmente exagerando, sendo sonhador demais, mas se a gente for olhar para a história, isso já aconteceu algumas vezes, né? Algumas mudanças que a humanidade não tinha como controlar, no final das contas acabou sendo benéfica. A gente vai ter que esperar, eu acho que o momento é sim de esperar também. A gente vai ter que ter muita segurança e confiar nas instituições que vão dar as informações de quando será possível a gente seguir ou não. E um outro apocalipse possível, né? Fora essas questões que o Pedro apontou também, e o Gabriel também, né? De possibilidades ruins. A indústria dos quadrinhos, eu dei uma olhada no geral, assim, em comentários de editores, etc., né? Os caras estão muito preocupados com o apocalipse da indústria norte-americana, assim, sabe? Porque lá nos Estados Unidos eles têm um modelo onde o quadrinho ele não é distribuído em banca, né? Não tem, a banca de jornal não é para isso lá. Os quadrinhos eles são distribuídos em comic shops. Até as editoras tentaram distribuir em supermercado, né? Ele tem também essa... Eu não sei se eles chegaram a continuar, mas eles tentaram isso recentemente. Mas o foco deles são as comic shops, né? Eles precisam que os quadrinhos cheguem lá, nesses caras. E a indústria dos quadrinhos, ela já não é uma indústria que está muito bem, assim, no sentido de que, né, com o passar do tempo, a galera vai, infelizmente, né, o celular e o videogame estão tornando cada vez mais difícil as pessoas lerem quadrinhos. É nicho. Então, como a Débora falou, é nicho. Se as comic shops quebrarem, beleza. Para onde é que os quadrinhos, quando voltar a distribuição lá nos Estados Unidos, né? Ah, beleza, podemos voltar tranquilo, vamos distribuir. Mas vai distribuir para quem? Então vai dar muito trabalho para os caras recuperarem as coisas. Os lojistas vão ter que reabrir, os caras que conseguirem. Nossa, vai ser uma mão assim absurda. E de novo, a galera não vai ter dinheiro e quadrinho é uma parada supérflua. Né? Diferente de filmes, séries, que eventualmente você precisa gravar, as séries estão paradas porque você não tem como gravar, os filmes que você para lançar que precisam ser gravados você também não tem como gravar, então também estão parados. Os quadrinhos, teoricamente falando, você conseguiria manter a produção relativamente normal, porém você não tem essa última parte da cadeia de produção, que é a venda. Você teria que lançar ele só em versão digital. Se você faz isso, você mata o seu parceiro comercial de anos, o que seria uma ideia muito ruim. Então, as editoras acabam tomando prejuízo que eles poderiam escapar em parte, porque se eles não tomarem parte desse prejuízo também, eles não vão ter onde vender depois, porque eles vão estar destruindo o negócio de uma galera aí. São editoras que podiam ter continuado digitalmente, né? Mas é aquela coisa, eles escolheram aquela coisa da parceria. E eu fico pensando, além de como o Vini estava falando, já não é todo mundo que compra quadrinho físico, né? É uma indústria que vende menos a cada ano. Eu penso que a comunidade nerd também, ou as pessoas que compram, elas são muito levadas pelo hype. 3 meses depois, a pessoa ainda vai ter interesse de ver o próximo capítulo, entende?
como é que isso vai afetar o andamento das histórias também. Eu posso estar enganado, porque de quadrinho eu não tenho um conhecimento assim tão profundo. Eu não tenho conhecimento sobre nada, né? Mas o ponto é, não tava rolando um papo de que ia ter um crossover entre Marvel e DC, ou era fake news? Porque eu vi muito por alto, aí acho que queria saber de vocês. A informação é que os fãs estavam incentivando isso, né? Também teve um gibi, né, que chegou a citar isso, né? O Doomsday Clock, edição número 12, é citado, assim, mas bem por alto. Mas não acredito que seja nada, assim, acertado, nem nada assim. Gabriel, chegou a ver alguma notícia disso? Não, a última notícia que eu tinha visto a respeito de quadrinhos era justamente que a DC, por conta da Diamond que estava parada, ia tentar um outro esquema de distribuição. Mas pelo visto também não funcionou e tá tudo parado. Até agora nada. A gente sabe que qualquer coisa a DC faz uma outra crise, tentar dar um gás, faz alguma coisa assim. E a Marvel faz outra mega saga e... Uma guerra, a Marvel faz guerra. uma guerra. Outra guerra civil. E é capaz de fazerem até... vai ter muita coisa usando o plot do coronavírus. Tipo, ou não do coronavírus, mas de pandemia, sabe? Eu já tô pensando o que vai ter de vilão usando arma biológica pra poder fazer algum super plano. Nossa, já tô até imaginando já. Sim, e nos filmes vai ser tipo os Estados Unidos salvando o mundo, né? Com certeza. Não é à toa, né, que os filmes de isolamento social, de controle pelo medo, de contágio através de vírus estão voltando. Muita gente tá buscando esses filmes. E o efeito mais bizarro, alguns filmes ruins estão ficando bons. Pra alguns, é claro, né? Aquele filme Contágio, nossa, se depender de alguns colegas meus, já pode concorrer ao Oscar. Contágio 28 dias depois, né? Eu fui tentar... alguma coisa assim. Por exemplo, eu fui tentar rever A Vila, do Shyamalan, pra ver se o filme ficava melhor. Eu falei, vamos lá, vai ficar bom. Só que não. É curioso porque um dos filmes que foram suspensos faltava pouco pra ser lançado no cinema. Inclusive, os atores estavam em turnê pra promover o filme. Era o Lugar Silencioso 2, que é justamente um filme pós-apocalíptico. E um dos filmes que tá mais pro final do ano e que talvez não seja afetado, muito um talvez aqui, porque tudo é muito incerto. Eu falo talvez hoje, dia 15 de abril de 2020, às 20 horas e 55 minutos. Então isso pode mudar muito rapidamente. Amanhã pode sair uma notícia de foi adiado. É Duna. Também é um filme de ficção científica em um mundo meio zoado, então... Agora que você falou, Gabriel, me vem à cabeça que até mesmo o cronograma a gente não dá pra ter muita certeza. Por quê? A gente sabe que alguns filmes são montados de acordo com o verão americano, com as férias que também vão acontecendo. Os próprios produtores e distribuidores também montam seus filmes e a distribuição pautada no que vai acontecer no mercado. Por exemplo, tem filme da Mulher Maravilha. Já é certo que não pode ter um filme pequeno ou um filme independente com cartaz junto, porque o cara não vai pensar duas vezes, né? A ideia, a tendência é que a pessoa assista ao filme de super-herói. Alguns até se aventuram em colocar esses filmes em cartaz. Se a gente for lembrar, o Kleber Mendonça Filho, diretor aqui do Brasil, para quem, caso tenha alguém que não conheça, o Bacurau tava em cartaz na mesma época que Coringa. E foi muito bacana. Ele fez a foto, colocou na rede social e o pessoal até brincou. E a gente, não sei se a galera sabe, mas teve uma bilheteria bem bacana. As pessoas foram ao cinema. Então você conseguia ter uma certa estratégia de acordo com o mercado estava ditando. Querendo ou não, eles ficam refém disso. Então, isso é outro ponto também que vai pautar o que os distribuidores e realizadores também vão fazer nos próximos dias. Como eu disse, é muita coisa que a gente não sabe. A gente pode medir, a gente pode chutar algumas coisas, né? Mas eu não apostaria meus R$10 em nenhuma previsão muito, muito concreta, não, porque as coisas podem mudar muito rápido. Tem muitas lacunas aqui do que a gente sabe dos cenários possíveis. A tendência é que acabe atrasando tudo. Tudo bem, Estados Unidos talvez ele consiga fazer por semanas com várias estreias, porque o mercado lá permite isso. Mas a China, que tem um controle sobre cinema, que você tem toda uma agenda, tem toda uma burocracia para você lançar os filmes, e você teria que tirar algum filme de cartaz para substituir por aquele, para entrar na data certa. A tendência é que os filmes sejam todos adiados mesmo e sejam feitos em cadeia. E fora que também, né? Que é aquela coisa, muita gente tá ficando
desemprego, tipo, porque aqui no Brasil, por exemplo, cinema é caro, tipo, assim, pra quem não tem carteirinha, não tem conta, é uma coisa cara. Então, além de você correr o risco de estar em aglomeração, é caro e você às vezes diminuiu sua renda ou tá desempregado. E aí, vai fazer o quê? Eu concordo, Débora. Penso, né, que isso dialoga muito com a classe de cada um. Até falamos no começo, né, que as pessoas realmente não querem sair de casa, enfim. Conheço gente jovem que de manhã sai, vai respirar na praia e volta, né? Que a pessoa tem a possibilidade de ir numa praia em frente de casa. Se tem algo que eu também não iria tanta certeza que possa ser negativo, é o que diz respeito a gente como que gosta do cinema e vai assistir os filmes. Porque tá todo mundo louco pra ir pro cinema, tá todo mundo maluco. Eu, por exemplo, adoro ficar em casa. O problema nunca foi ficar em casa. O problema é que quando você tem que ficar em casa porque você não pode sair. Aí que é complicado. Eu tô doido pra ir ao cinema, né? Então, eu não sou essas pessoas que em algum momento, mesmo que quando esteja liberado voltar, vai ter uma sensação de descrença. Eu tô doido pra sair, pra voltar ao cinema. Essa sensação que alguns têm pode ser que se torne algo positivo também. Então, vai depender muito da classe, do ambiente, da cidade. Eu não sou como tão a cidade de vocês. Aqui eu pensei que ia estar pior, mas as pessoas não estão saindo tanto. Tem um dia de pico, outro, mas no geral, creio que não, né? Embora eu também não esteja saindo, então não tem como ter tanta certeza assim. Mudando um pouco de assunto, eu acho que eu queria trazer aqui pro debate os talk shows americanos, porque eu não sei que quem tem hábito de assistir os programas de entrevista dos Estados Unidos, como Colbert, John Oliver não é propriamente entrevista, mas esses programas com humor de estilo Jô Soares, que o Jô Soares consagrou, estão todos fazendo de casa. E é impressionante como eles não têm o menor jeito pra fazer. Coisa que youtuber de 15 anos consegue fazer muito melhor, eles não têm a menor noção. Ver o programa do John Oliver sem plateia é bizarro, porque ele faz um texto esperando as risadas da plateia e não estão lá. Colbert faz o programa todo zoado com áudio. Assim, eu acho que vai ser um período interessante, porque a gente vai ver a televisão americana, também a brasileira de certa medida, correndo atrás do jeito de fazer de moleques de 15, 17 anos pra conseguir produzir em casa do jeito que eles produzem. Se isso perdurar por mais tempo, o que tende a perdurar, reconfigurar os programas para ficarem mais parecidos com os dos youtubers do que eram com os programas deles. Porque é bizarro, você vê, não, cara super experimentado, com fama, com toda uma produção por trás que pode dar dicas, faz um negócio, qualquer youtuber que você abra, que tá começando, faz um trabalho melhor, é bizarro, assim, vocês não viram, você que tá em casa escutando, entra e vê os programas do Colbert de casa, com áudio zoado, com um monte de coisa, é bizarro, assim, então eu acho que isso vai ser interessante ver o quanto a televisão vai correr atrás do YouTube. O que eu vejo nos programas de TV, também nos sites, né, de cultura pop, de gerar notícia. Né, porque eles estão em casa fazendo seus vídeos, só que os repórteres eles estão se rasgando para tentar achar uma pauta interessante quando só se pode falar de pandemia. O site de notícia está com menos acesso porque não tem nada acontecendo. Tipo, os sites, obviamente, de jornal, que vai trabalhar um conteúdo mais de utilidade pública, eles estão com conteúdo. Mas os sites de cultura pop, eles não têm o que fazer. O que eles vão falar, sabe? Eles precisam de especulações malucas que não levam a lugar nenhum. Sites de quadrinhos, eles estão tudo fazendo aquelas matérias que são pauta fria, né? 5 anos de não sei o quê, sabe? Então... 3 filmes para ver na Netflix. Isso, tá? Então, realmente tá bem engraçado, assim, a situação. O que eu acho que também isso abre espaço são para as fake news, né? Porque portais, sites, eles não querem perder os acessos, eles não querem perder visita que eles possuem lá naturalmente que vem, né, no decorrer dos dias. Então, se por um lado os streamers estão bombando, que possibilitaram filmes para serem descobertos, tô vendo gente de 70 anos assistindo Netflix, assistindo Amazon Prime e reclamando do catálogo também, né? Então tá sendo bem interessante essa experiência, né? Por outro lado, eu tô vendo muita notícia já mentirosa ou aumentada mais de 9 mil para poder pegar aquela galera que tá navegando na internet, visto que a gente não tem muita alternativa. Bem complicado isso também. O Corona, ele vai, de certa forma, acelerar certos processos que a gente já estava vivendo. A gente estava vendo os streamings
crescendo cada vez mais, se tornando cada vez mais relevantes, e a tendência é subir ainda mais, porque as séries que já estão gravadas para Netflix, Amazon Prime e outros streamings da vida, eles vão ser lançadas normalmente, né? Claro, as que não foram gravadas vão sofrer atrasos, só que o tráfego de usuários nesses streamings deve estar gigantesco, porque é o que tem pra ver, o que as pessoas estão vendo. Também é um bom período pra se redescobrir clássicos, né, e aprender coisas novas. Por que ao invés de você ficar fazendo lista em lista, você não pega e faz, sei lá, uma coluna sobre a história de determinado filme, aí você explica por que aquele filme é importante, ou algum conceito de cinema que as pessoas têm curiosidade, mas não sabem. Acho que eles estão falhando nisso também, né? Aí eles vão dizer, mas nós nunca tivemos que falar sobre isso, a gente só joga polêmica e teoria tosca. Como assim? Vamos ter que nos reinventar? É o famoso, eu só trabalho aqui, né? Eu só trabalho aqui, eu não tive desculpa. Eu acho também que o que está acontecendo pode dar margem para outros produtores de conteúdo, especialmente os menores, por exemplo, quem produz quadrinhos digital, webcomic, provavelmente agora deve estar, já vendia digitalmente e as pessoas não têm mais outra coisa para ler, é o que tem agora. Então eles provavelmente vão ganhar um público muito maior nessa época. Também YouTubers, pessoal até que faz podcast, pessoas que estão produzindo conteúdo que é alternativo, que não depende necessariamente dessa questão, sabe, de entrega, de grandes massas e tal, pode se sair muito bem, pode ter um bom feedback. Público de quadrinho, público de livro, ele costuma buscar esses clássicos com uma frequência relativamente grande. Acho que o Vinícius pode falar melhor do que eu nisso, mas sempre tem aquilo de vira e mexe, aparece alguém perguntando quais são os clássicos, por onde devo começar, e aí indica-se os clássicos. Mas no resto do entretenimento pode acontecer um fenômeno que parecido com o que está acontecendo com o esporte. Porque não tem mais esporte. Acabou, não tem nada, todos os campeonatos estão parados. Sei lá, talvez não o campeonato da Bielorrússia, porque o presidente da Bielorrússia é louco. Preste atenção, estou falando de um presidente negacionista da Bielorrússia. É da Bielorrússia, gente. E o campeonato lá continuou. Então o que está se fazendo muito é reprisando jogos antigos. Da mesma forma como o público de esporte, que está vendo jogos antigos, ou muitas vezes pela primeira vez, as pessoas vão fazer isso com séries antigas, com filmes antigos. Muita gente que torcia o nariz pra, sei lá, pro filme preto e branco da década de 40, na falta de coisas novas, vai passar a assistir aquilo e vai descobrir um novo mundo, de certa forma. Aqui tentando ser um pouco mais otimista, um programa um pouco mais pra cima, pra falar de uma pandemia. Isso dialoga muito, Gabriel, com se a gente for pensar na produção do Batman, porque o Matt Reeves deu uma entrevista, né, finalmente revelando qual seria a influência dele, e ele citou Chinatown, que é uma das influências que ele tá trazendo pro filme do Batman, né, esse novo que vai sair. Tem outras influências também, mas a mais conhecida é Chinatown. Então é muito interessante que o público, o consumidor, aquela galera que tá o tempo todo nos canais, tá o tempo todo nos fóruns debatendo, vendo, vá atrás desses filmes para poder até ter uma experiência mais interessante. Não que seja obrigado, mas se a gente for pensar, por exemplo, que o Nolan trouxe algumas coisas dos quadrinhos do Batman, mas também trouxe as influências dentro do cinema. Se a gente for pensar que Guerra Civil e todos os outros filmes da Marvel também tiveram outras influências. Os irmãos Russo têm uma composição de cena até bem interessante nesse quesito. Então é válido a gente ter essa ideia na cabeça, que só vai fazer a nossa experiência aumentar. Mas eu acho que até em termos de redescobrir clássicos, isso vale para os quadrinhos também, para séries. Que é aquela coisa, em falta de novidade, uma pessoa pode, tipo, ver um quadrinho tal, coisa assim, tipo, já que não tem um novo, eu vou procurar aquele que eu sempre tive curiosidade de ler e não tava vendo porque eu tava vendo as novidades. Mas, voltando um pouco na cultura pop, é claro, né? A gente brinca, a gente faz algumas piadas, sei que o momento talvez não é tanto, mas a gente faz mais pra poder descontrair. Tem um filme que saiu, não sei se saiu prejudicado ou se saiu muito sortudo nessa época, que são os Novos Mutantes, porque pra mim esse filme não ia sair nunca, é o novo Gambit, né? Que fala que vai sair uma época e nunca sai. Pode ser que alguns filmes tenham também, repensem, né, as suas estratégias de mercado para ver o lançamento e talvez mudar. Eu acho que esse, por exemplo, os Novos Mutantes, não sei se vai sair não, para ser sincero, sabe? E não tô rogando praga pro filme ser ruim ou ser um fracasso. Só que é tanta coisa que já aconteceu que eu não tenho tanta certeza se o filme vai se dar bem. Não. Isso eu faço questão.
Não, esse filme eu faço questão. A Fox, Disney, Marvel, o que for, se virem, mas esse filme tem que sair. O filme tá desde 2017, se não me engano. Tô falando, é o novo Gambit. Não, mas esse filme está gravado. O Gambit não tava gravado, esse filme tá pronto. O engraçado de Novos Mutantes é que ele foi gravado com os atores que estavam, tipo, no hype da época. Bah, pior que é a área, né? Não, é a Anna Taylor-Joy que tava no Fragmentado, a Maisie Williams, o maluco lá do Stranger Things. Acabou que passou o hype de todos eles e o filme ainda não saiu. Daqui a pouco eles dão entrada no pedido do INSS de aposentadoria e o filme ainda não saiu. É impressionante, não. É tudo, toda vez que esse filme tá pra sair, acontece uma coisa. Dessa vez foi só uma pandemia global, é só isso. A Fox vai lá, libera o filme em streaming, né? Tipo, ó galera, desistimos, podem ver aí. Aí no outro dia, descobre-se a cura pro coronavírus. Eu acho que a culpa foi do filme, de tudo que a gente tá passando. Se a Fox liberar em streaming, a internet do mundo inteiro cai. Ao mesmo tempo, assim, bum, desapareceu, acaba a internet. Acontece alguma coisa... Sim, esse filme tá amaldiçoado. Esse filme... Pessoal, vamos voltar pro filme. Mas, falando de quadrinho, você que acompanha mais esse meio, como é que a pandemia afetou a indústria nacional de quadrinhos, editoras nacionais, o nosso mercado? O que eu vejo muito, assim, pelo menos da parte dos quadrinistas, né, no geral, e algumas editoras, eles começaram, pelo menos, mas isso já se estendeu até aqui, muito solidários com a situação como um todo, né? Tipo, algumas editoras liberando quadrinho de graça, né? A Panini liberou, vários quadrinistas nacionais liberando suas obras online gratuitamente. Então, cara, tu pode ler um catálogo muito legal, assim, de quadrinhos digitais. E as editoras, elas estão muito preocupadas, né? Pelo menos eu já conversei com algumas, né? E tá bem difícil. A própria Panini, por exemplo. A Panini, até alguns dias atrás, ela tinha como plano manter a distribuição normalmente, né? No caso, claro, os quadrinhos não iam chegar nas bancas dos estados que estavam em quarentena, mas eles iam continuar para quem estava aberto. Só que chegou num ponto que eu acho que só, por exemplo, São Paulo estava aberto, as bancas. Então, pelo que eu tô vendo, a Panini ela vai reprogramar muita coisa, assim, sabe? Tem muita edição que não vai sair tão cedo. Estão bem preocupados, né? Porque eles vão queimar alguns lançamentos. Por exemplo, por que uma editora grande vai publicar um título procurado agora, sabe? Então, a Amazon acaba salvando muito, porque ainda tem como distribuir através dela, né? Ela tá entregando normalmente. Eu até fiz algumas compras. Mas o que eu posso dizer é que as editoras estão muito preocupadas, investindo muito em loja online, né? Tu tem editoras como a Mino fazendo uma liquidação absurda, cara. Tinha coisa com 70% de desconto no site da editora. Então isso foi bem legal da parte deles. Muita gente comprou. Só que ao mesmo tempo tu vê que isso é um desespero, né, cara? Estamos nos preparando para o apocalipse, porque o apocalipse está chegando. O que eu vejo, assim, agora é uma análise minha mesmo, baseada em nada, só no meu cérebro. Mas basicamente muitas editoras não sobrevivem exclusivamente de quadrinhos, né? No caso, claro, todos os profissionais sim, são só de quadrinhos, mas por exemplo, a AVEC. A AVEC é uma editora aqui do Sul que o dono é o Arthur ele é advogado. Então acredito que pelo menos ele não vive da editora, né? Então para ele eu acho que não afeta tanto o fato de ter que interromper a publicação. Eu acho que isso vai afetar muito editoras que sobrevivem como editoras, tem uma operação muito grande. Né, que talvez algumas editoras menores tem, por exemplo, a própria Mino, né? Várias vezes a Genena já comentou que os proventos dela não vêm só da Mino. Não estou dizendo que isso vai ser tranquilo, porque até porque a Mino isso vai afetar porque elas têm também, né? Obviamente, tem toda uma série de funcionários, né? Mas, exemplo, para a VEC isso talvez não afete, né? Enfim, mas estou bem curioso como vai ser. Mas eu estou me alongando bastante, mas em resumo, as editoras estão sim preocupadas. Todo mundo que eu conversei estão bem assustados. Os entregadores da Amazon, aliás, um abraço se tiver algum entregador da Amazon aí ouvindo. Eles são o personagem lá do jogo do Kojima. Entrega não importa o que seja, importa como. Eles chegam e conseguem te entregar. Mas sobre os quadrinhos nacionais, é complicado, né? Porque já era um problema, já tinham muitas questões sobre o mercado editorial brasileiro, com os problemas econômicos da Saraiva, da cultura, já se tinha muito medo a esse respeito, e agora vem essa crise, essa pandemia, e deixa tudo mais certo ainda, né? Não, é verdade, exato. E uma coisa que também
que assusta bastante é que, se vocês repararem, um dos piores meses, né, o pior período para o mercado livreiro é o começo do ano, né? É um momento que sempre janeiro e fevereiro para mim é bom, entre aspas, porque eu consigo matar a pilha de leitura, porque é um momento que as editoras param de lançar quadrinhos, ou lançam bem poucos, porque é um mês que, num geral, para o mercado livreiro ele não é bom, né? O pessoal tá de férias, tá na praia, sei lá. O pessoal não tá tão interessado em comprar livros. Então a gente sai de um período que era de baixa na questão das vendas para as editoras. Mal tinha entrado março, quando eles tinham poucos lançamentos, e de repente, sabe? Então, e mais o histórico que o Gabriel tá falando, né? Que é a questão da crise das livrarias, né? Saraiva, Livraria Cultura em recuperação judicial. Algumas editoras não estão enviando material para eles, né? Por conta da dívida. Cara, é um cenário bem apocalíptico, assim, sabe? Tentando não ser muito futurólogo, já sendo, eu acho que, de novo, isso vai acabar acelerando muitas coisas. Eu acho que editoras que têm contato com o fã mais próximo, editoras como Pipoca e Nanquim e outras também, mas no geral Pipoca e Nanquim é o case que chama mais atenção, que consegue ter essa relação com o fã mais próximo. Talvez eles sofram menos com os impactos, porque eles já conseguiram fidelizar um grupo de leitores que vão voltar a comprar porque confiam na qualidade do produto, confiam que eles vão lançar coisas boas eventualmente. Então, talvez aumente mais a importância dessa relação, desse canal de comunicação com os fãs. É um bom ponto. Mas aí, pensando o seguinte, por exemplo, o cinema em si, a gente não tá consumindo nada, né? Eu digo, das salas de cinema. Falando bem como leigo, porque eu só coleciono, produzo conteúdo na área, então eu não reflito muito sobre. Tem gente que tá consumindo quadrinho, né? Eu também tava comprando alguns, não tô comprando tudo, mas não tô comprando nada pela internet. Assim, só quando eu vou no mercado que é do lado da minha casa, tem a banca, e nem sempre ele tá aberto, eu consigo comprar. Então, não sei se quando voltar a galera vai sair pra comprar, porque já tem muita gente comprando ainda. Minto, não é muita gente comprando, mas muita gente não alterou o ritmo de compra ou só diminuiu um pouco. Então, como o Vinícius falou, o cenário pode até ser pior e a gente ainda não se deu conta. E também tem o fato de que a Amazon, ela tem crescido cada vez mais no mercado. O grosso das vendas de livros e acho que quadrinhos também são dessas livrarias que estavam em recuperação fiscal, né? Saraiva e Cultura. Eu esqueci aqui a porcentagem de quantos por cento elas eram responsáveis, mas a maior parte ainda as vendas vinham dessas livrarias. Então é algo que é para se observar. E esse período, com todo mundo só comprando online praticamente, vai fazer uma mudança no estilo de compra, ou não, ou vai voltar o que era. Quando tudo se normalizar, baixa um espírito e as pessoas querem frequentar as comic shops, as livrarias, porque estão com falta de contato humano. Talvez, não sei. É um período com muitas perguntas e pouquíssimas respostas. Mas eu acho que cai naquele esquema que a gente estava conversando, né? As pessoas não vão ter grana. Tem isso. E eu me pergunto como é que estão as pequenas, né? As livrarias pequenas, os sebos pequenos, as comic shops pequenas, que já tem que fazer malabarismos para continuar funcionando, como deve estar nesse momento. Bom, mas, sei lá, para não ficar um clima tão ruim, o que vocês acham que poderia ser uma boa para essa época de quarentena? Você aí do outro lado pode parar a sua vida e, em primeiro lugar, ler Oblivion Song, do Robert Kirkman, que tem um segundo volume bem divertido, tô gostando bastante. É que aquele esquema, né? O contexto que a gente tá vivendo potencializa a leitura dependendo do que ela fala, né? Então, é um quadrinho que fala sobre um cientista tentando salvar pessoas. E os políticos não querendo que o cientista salve as pessoas. Então, pra mim, fecha muito com o tempo que a gente tá vivendo. Ainda bem que é ficção, né? E fora isso, eu assisti, não sei se vocês já viram essa semana, eu vi um filme que eu achava que era muito ruim, que é aquele Tá Todo Mundo Quase Morto, Shaun of the Dead, velho, é maravilhoso. Eu nunca vi, mas eu sei que muita gente ama o filme. Não, então, ele tem realmente um fandom bem grande, né, tem muita gente que é fã até gosta muito do Simon Pegg por conta desse filme, porque o cara manda bem demais, mas assim, eu ouvi esse título, né, cara, Todo Mundo Quase Morto. Aí tu lembra do quê? Todo Mundo em Pânico, né? Aqueles besterol americano imbecil que quando eu tinha 14 anos eu gostava, hoje em dia eu acho muito ruim. Então eu nunca ia ver esse filme por nada, né? Ainda mais que é um filme de zumbi, que é um negócio que já tá saturado, né, cara? Tem série, filme, livro, jogo, cara, não dá mais pra zumbi. De repente eu assisto aquele negócio, minha cabeça explode, porque é divertido pra caralho. Sabe,
inventivo, de zumbis morrendo de formas criativas, é engraçado. Putz, tentem ver Todo Mundo Quase Morto. Pedro, alguma dica? É só pra elogiar o Vinícius, tá? Porque ele ter citado um filme de Edgar Wright vale todos os aplausos, tá? Então, bem, vamos lá. De quadrinho, tô lendo o Senhor Milagre do Tom King. Tô na segunda parte ainda, tive um problema pra terminar. Sei que quem já é leitor hardcore já leu há muito tempo, mas eu sou aquilo, né? Eu sempre demoro um pouquinho a mais pra poder ler. Então, é bem bacana, eu tô gostando bastante. Vale muito a pena. Filme, vamos lá. Filme que talvez eu possa contribuir um pouquinho. Uma série que acabou de voltar, chamada Killing Eve, que tem a maravilhosa Sandra Oh. É uma série que brinca até um pouquinho com o noir, os clássicos filmes do noir, mas é uma série de investigação que essa Sandra Oh faz uma personagem que tá atrás de uma maluca assassina interpretada pela Jodie Comer, que é uma série bem bacana, né? Então vale a pena assistir Killing Eve, que tá saindo um episódio por semana, então pode ser que você tenha muito tempo sobrando para poder assistir o resto. Então vai atrás de Ozark. Ozark é uma série original da Netflix, tá na terceira temporada já. Foi uma temporada, na minha opinião, maravilhosa, então vai atrás. Algumas pessoas chamam até como um novo Breaking Bad. Não é pra tanto, mas é uma série bem legal. Então pode ir atrás, que é uma série que prende bastante e vai fazer valer a pena. Por último, eu sempre cito esse filme, vou citar aqui porque pode ser que os ouvintes sejam diferentes lá no nosso site. Tem um filme bem bacana chamado Um Contratempo, um filme que fez um sucesso na internet, muita gente comentando. Pode ser que vocês gostem, tá na Netflix. E é por isso, tá? Se vocês quiserem fazer essa experiência do sol para ver se o sol ajuda você a ficar com uma imunidade maior, vai no sol de meio-dia e reza. Vamos ver. Spoiler, não tem comprovação científica de que vitamina D e sol ajudam o coronavírus. Cara, você tá em 2020 querendo acreditar na ciência, cara. O brasileiro querendo acreditar na ciência. Minhas dicas. Eu vou recomendar 2 animes. Vou recomendar Dorororo, que tá na Amazon Prime. É a história de uma criança amaldiçoada que cresce e, sem dar muito spoiler, sem dando spoiler nenhum, e que tenta quebrar essa maldição. É a adaptação de um mangá do Tezuka, e é uma história muito legal. Ele tá completo na Netflix, são 2 temporadas, acho que por aí. Na Netflix não, na Amazon Prime, desculpa. E o outro é o anime da Netflix, que tem a primeira temporada completa lá. É Beastars. É basicamente Zootopia com sangue. É bastante interessante porque eles pegam animais antropomorfizados e discutem muito sobre sociedade, sobre lugar na sociedade, sobre imagem que os outros fazem de você, ou imagem que você tem perante os outros. É bem bacana, assim, é coisas pra te tirar do noticiário da quarentena. Gabriel, vamos fazer uma lista pra gente deixar o clima mais leve, hein? Então, eu vou recomendar uma obra de uma criança amaldiçoada e um dos animais cheios de sangue se matando. Tá, então eu vou recomendar algumas coisas. Tem um dorama muito bom, se chama Itaewon Class. Tá na Netflix. A Netflix, ela tá ela fez uma parceria pra divulgar bastante doramas, então esse é um deles. Ele é bem interessante. Eu acho que ele é um dorama pra quem não gosta de dorama assistir, ou pra quem não tem interesse. Ele não seria uma coisa água com açúcar, ele é muito mais de vingança, ele é como se fosse uma partida de xadrez. E ele é muito pop, tem uma trilha sonora muito legal, uma trama bem bacana. Os atores, tem muitas abordagens, tipo, a Coreia é uma sociedade muito conservadora, então ele aborda transfobia, racismo. É bem interessante. Deixa eu ver. Tem um anime que tem na Amazon, que é muito divertido de ver, que é Love is Hard for Otaku, que é muito divertido, que é de pessoas, tipo, adultos trabalhando, que são otakus, mas só que no Japão não é uma coisa tão honrosa você ser otaku, então eles meio que escondem dos amigos da sociedade e tal, mas aí alguns deles se conhecem, formam uma amizade bem legal e tem, assim, eu acho divertido eles abordando essa cultura otaku para adultos japoneses. Vocês podem ler algum gibi da Boom, porque agora... leia Lumberjanes, porque é muito legal. Eu gosto. É sério, é muito bom, gente. É muito divertido. Não é Bolsa Nerd se não tiver alguma recomendação sobre a Boom. Boom, patrocina a gente. Sim, por sinal, quando começarem a sair as adaptações na Netflix, a gente pode mudar o nome pra Boom Studios BR, sabe? Mas além desse, tem um bem legal, que se chama Giant Days, que é muito divertido de ler também.
tipo, eu recomendo Ah, bastante. boa. É numa escola, né? É bem divertido. Sim, é numa faculdade, eu acho. É, nesse ambiente escolar. A Débora é a pessoa que sustenta Boom nas costas, né? Ela compra 10 versões de cada quadrinho que sai. Nem precisa ter capa alternativa. Sabe o que é que eu fico assim? É porque a Boom tem muitos gibi. Tipo, eu gosto de coisas fofas, felizes, coisas assim. Mas não tem só coisa assim. Tem muita coisa mais. Não é bom Sério? que lança os Power Rangers? Sim, e é muito bom. E tem Buffy também. Mas tem muito gibi que você ia gostar bastante, Gabriel. Que era essa coisa, tipo, sombria e Mas eu não realista. vejo só coisa sombria e realista. Minha recomendação foi uma série de animais antropomorfizados. Que você disse que daria medo e você me falou. Ah, já vou te avisando pra não te traumatizar. Não, eu falei que tem coisas que. Eu não falei que dá medo, eu falei que tem uma coisa ali que traumatiza as pessoas no segundo episódio. Mas não disse que dava medo. Não é medo o sentimento. É outro. Não, e Carol e Tuesday na Netflix é muito bom também. Essa foi uma recomendação que o Gabriel me deu, que é muito boa. Quem não viu ainda, veja. São essas nossas dicas, tá? Mais algum recado, alguma coisa? Bem, como eu saí da geladeira agora, né? Fui liberado da zona zona da reserva. Se vocês gostam de cinema, séries de TV, convido vocês a conhecer o canal Claquete, que lá nós temos um podcast que falamos de cinema, séries de TV. Temos também um canal no YouTube que nós analisamos técnicas de cinema, fazemos alguns vídeos ensaios. E nessa quarentena a gente está preparando algumas coisas para fazer, né? Ainda não saiu nada, por exemplo, no YouTube, mas a gente está produzindo, passando uns vídeos bem legais aí. Um deles, por incrível que pareça, vai ser sobre a Coreia do Sul. Já dá pra ter uma ideia de que a gente vai falar, né? Então, é isso. Obrigado pela participação, galera. Acho muito legal o projeto aqui do Bolsa. Enfim, Vinícius, obrigado. Desculpa qualquer coisa aí, né? Como eu sempre falo. E até a próxima. Valeu pelo convite mesmo. Gostei muito. E se você aí tá afim de... Bom, se bem que não tá saindo quadrinho, não tem banca aberta, então... velho, esquece meu canal, tá? Cuida da tua saúde aí. Não, mas você tem os vídeos. Pra quem não viu ainda, aqueles que vocês falam, tipo... O serviço de apoio ao lombadeiro é muito engraçado. Tá, valeu. Vai ter mais. A gente tá tentando fazer um hangout. Mas enfim, 2 quadrinhos é o canal. Obrigado, gente, pelo convite. Gabriel, recomenda também os seus outros jabás, que você também tá em outros sites. Então, me sigam no Twitter, @GabrielFenrir. Eu também estou escrevendo pro Genkidama e participando dos podcasts lá, então me sigam lá também, escutem os podcasts do Genkidama, do Bolsa Nerd, leiam os textos, tanto do Genkidama quanto do Bolsa Nerd, e fiquem em casa, lavem as mãos, escutem a OMS e ignorem o presidente. Continue acompanhando o Bolsa Nerd. Tem o site, tem podcast, essas coisas que vocês já sabem. A gente sempre tá falando de dorama no site. Às vezes o Gabriel escreve alguma outra coisa lá, tipo Star Wars, alguma série. E, não é só dorama, a gente tem bastante coisa. E continue acompanhando a gente tá se esforçando pra trazer um conteúdo mais diverso pra vocês. E eu realmente espero que essa pandemia acabe logo, porque esse ano, eu tava me programando pra ir pra algum encontro nerd, sabe? Tipo, CCXP, algo assim. Então vamos torcer para que isso mude logo, até para poder sair Mulher Maravilha 1984 logo, que eu preciso ver esse filme. Enfim, é isso. Muito obrigada. Obrigada a vocês que participaram com a gente. E até a próxima. Tchau.